Que o Senhor te use poderosamente. Te abençoe em nome de Jesus. Amém? Amém. Recebo. Nossa, que nervoso. Nossa, agora eu comecei a tremer. É unção. Que o Senhor te use poderosamente. Amém. Te abençoe em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Recebo. Nossa, que nervoso. Nossa, agora eu comecei a tremer. É unção. A paz de Jesus. Eu posso fazer uma oração? Queria pedir ao Senhor que Ele venha sobre a nossa igreja, abençoar os nossos corações com a presença do Espírito Santo, com a presença dEle. Que o nosso coração ele esteja aberto, ele esteja próprio para receber a semente e fazer florescer aquilo que o Senhor quer no nosso coração. Eu quero repreender toda a força do maligno contra a nossa vida, contra a semente do Espírito Santo. E quero declarar a vitória sobre a nossa igreja, a vitória para alcançar mais vidas, para a gente ser um canal de bênção nesse lugar, em nome de Jesus. Que o Senhor me use, que me perdoe pelas minhas falhas e que Ele use a minha boca, com todas as minhas limitações, mas que Ele consiga... Ele consegue, né? Que Ele é soberano. Mas que Ele possa verdadeiramente fazer entender aquilo que Ele quer. Né? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vou falar sobre o livro de Josué. Ele é o 6º livro da Bíblia. Tem 24 capítulos. Ele é considerado um livro histórico. Ele fala sobre... depois que Moisés morreu... Estou falando gritando? Não, né? Depois que Moisés morreu, o povo ficou sem um líder, né? Na verdade, Moisés já tinha nomeado ele, né? Para ficar depois. E o povo, como sempre, precisa de um líder, né? Para guiar eles. Deus é o líder supremo, mas as pessoas precisam de alguém para conversar, para direcionar, assim como nosso pai Maurivan, né? E aí Deus sabia que o povo precisava disso. Deus sabe de todas as nossas necessidades, né? E aí nomeou Josué para o sucessor de Moisés, né? O livro de Josué, ele trata sobre essa sucessão, né? E também o que mais eu vi assim no livro inteiro de Josué foi a fidelidade do Senhor, né? Deus é muito fiel, mesmo que a gente seja infiel, o povo ingrato, o povo blasfemando contra Deus, murmurando, e mesmo assim Deus se colocou em fidelidade, né? Abençoando o povo mesmo assim. Aí pode passar, por favor. Aí é o que eu falei, é o livro histórico, tem 24 capítulos, é o 6º livro da Bíblia. O nome dele, de Josué, era Oséias. Na verdade, não tem aquele I ali, né? Era Oséias só. Tem. Ah, pensei que não tinha. Que eu li em um lugar lá que não tinha. Mas Moisés chamou ele de Josué. E o significado de Josué é o Senhor salva. E aí, igual quando o Carlito falou com a gente aquele dia, ele estava falando que às vezes a gente não entende a palavra, aí a gente vai lendo,
Aí a gente ora ao Senhor e, de repente, Deus vai começando a dar luz, né? Aquilo que Ele quer falar com a gente. E eu entendi que Josué, ele estava apontando para Jesus, como toda a Bíblia, né? Mas aí é isso que eu entendi nesse livro inteiro. Tudo aponta para o Senhor Jesus, né? Pode passar mais um, por favor. E agora eu vou contar por que eu escolhi Josué, né? No final do ano passado, na verdade eu me formei em enfermeira, vou contar um pouco de mim agora. Eu me formei em enfermeira em 2023, no final, e consegui uma oportunidade num hospital pequeno, tal, e eles tinham bastante falhas, né? Falhas de tudo, até falhas em cuidado com o paciente, tal, e comecei a orar ao Senhor, para o Senhor me dar um lugar que eu conseguisse fazer o melhor para o paciente, né? Que não adianta só a gente ganhar o dinheiro, e é isso que eu aprendi bastante sobre o propósito de Deus, né? Aí eu até conversei com o pastor, que eu estava com muito medo, né? Aí eu entrei nesse hospital que eu estou hoje, que é o... Não posso, pode falar, né? É o Hospital Sepaco. E lá é um hospital muito grande, tem bastante oportunidade, tem bastante assistência para o paciente, tudo que o paciente precisa, ele tem, tá? Um hospital muito bom. Só que quando eu entrei, eu fiquei com muito medo. Muito medo, eu fiquei apreensiva, eu achava que eu não era capaz, né? E eu vi a equipe toda, era bem treinada, já tinha mais de 10 anos, e todo mundo já muito bem. E eu vim ali e sem saber assim muita coisa sobre gestão, né? Sobre liderança. E aí eu até conversei uma vez com o pai, e aí ele falou para mim, sem saber que eu estava passando, né? Mas ele conversa com o Senhor e acho que o Senhor conta tudo para ele. E aí ele falou para mim que Deus, ele tinha me colocado lá, né? E Deus tem um propósito quando Ele coloca a gente em algum lugar. E aí eu comecei a orar nesse sentido. Eu falei, Senhor, se o Senhor me colocou aqui, é que o Senhor tem alguma coisa, né? Aí eu comecei a ler. Eu peguei um testemunho no YouTube. E aí a moça falou sobre Josué. Eu falei, vou ler sobre Josué. E comecei a ler. Aí no começo eu já vi que Jesus estava tratando sobre liderança com Josué. Aí eu falei, nossa, o Senhor está tratando com a liderança de Josué e eu estou passando isso na minha vida, eu vou escolher esse livro. Aí eu falei para o pai que eu queria esse livro, né? O que eu entendi, né? Que o Senhor, quando a gente ora a Deus e a gente está passando alguma coisa na nossa vida e a gente está sensível, o Senhor, Ele direciona a gente para aquilo que a gente tem que, para onde a gente tem que ir e aquilo que a gente tem que fazer. E aí eu escolhi, e aí fui orando sobre o livro e estudando. E aí tem uma parte muito, assim, só não entende quem não quer, que o Senhor é muito claro, né? E aí tem uma parte que fala, né, que é muito conhecida essa passagem, é o capítulo 1 de Josué, versículo 9, que ele fala, não tu mandou eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aí, quando a gente tem Deus, a gente vai, né? E aí as coisas acontecem. Aí, se puder passar mais um versículo. Eu não acompanhei ali, né? Fugi do script. Mas é a passagem que eu li. Que Jesus, que Deus, né, falou para Moisés para ele ter bom ânimo. E uma coisa também que eu vi é que o povo, Moisés era um grande líder, né? E o povo estava muito inseguro, né? O povo estava muito inseguro e o povo era muito ingrato, né, também. Eu até fiz o discipulado com a mãe da Célie e ela sabe bastante, né, sobre a história de Josué. E aí ela falou para mim, ela falou, esse povo era muito ingrato, falava mal de Deus, como que pode? O Senhor fez chover pão do céu, abriu o mar e eles eram muito ingratos. E aí eu comecei a ver que a gente é assim também, né? A gente é ingrato, Deus faz as coisas para a gente e a gente não sabe agradecer, né? E aí nessa parte que Deus levantou Josué, eu via que Deus era tão tremendo na vida de Josué que ele falava mesmo com ele, tem bom ânimo, né? Porque Deus tinha um plano na vida de Josué.
E Josué precisava estar ali naquele lugar, né? Tudo bem que quando a pessoa não quer, Deus levanta outro, né? Deus não vai ficar esperando o tempo todo, sendo que o povo dele está sendo consumido, né? Essa parte do... qual era o cenário, né? Aí o cenário era que a terra prometida, né, onde as pessoas que não eram os israelitas, eles estavam, era uma terra muito... adorava muitos deuses pagãos, viviam um tempo de prostituição lá, não adoravam o Senhor, né, eles tinham outros deuses. Era uma terra muito idólatra, eles sacrificavam crianças, tinham pecados com animais, tudo umas coisas bem feias, assim, que a gente imagina e fica amedrontado, né? Como que o povo era ruim. E esse era o povo pagão, onde as pessoas de Canaã viviam. E os israelitas estavam indo para lá, né? Para conquistar a terra. Peraí que eu já me perdi. Amém. Deixa eu ver. Aí aqui vai falar da divisão dos 3 tempos do livro, né? Aí fala primeiro da transferência de liderança, que é entre Moisés e Josué. A conquista da terra, né? Que é quando o povo atravessa o Rio Jordão, né? Porque o povo não atravessou só o Mar Vermelho, né? O povo atravessou também o Rio Jordão, que era um rio também bem extenso. Hoje em dia, lá, eu estava pesquisando, é um rio pequeno, né? Não tão pequeno, mas é mais pequeno. Antigamente era um rio muito grande. E Deus abriu o mar e fez o povo passar de novo, né? Deixa eu ver, deixa eu continuar. E aí, é uma lição, né, que eu aprendi também com esse livro, é que Moisés, ele não conseguiu alcançar a terra prometida, né? Moisés, ele estava de frente com a terra e ele não conseguiu pisar na terra. Tudo bem que ele pisou na terra celestial, né? Canaã celestial. Mas eu creio que o plano do Senhor é que a gente alcance a terra prometida, né? Não é a gente morrer em frente da terra. Acho que não é plano do Senhor isso. Mas às vezes a gente toma atitudes que faz a gente parar, né? E aí a gente não consegue evoluir, não consegue alcançar aquilo que Deus tem para nós, porque a gente toma decisões erradas, né? E aí é que eu anotei que Moisés, ele foi um grande líder. E diante de tudo que Moisés fez através do Senhor Deus, né? Josué teve medo. E por isso que Deus sempre encorajou ele, né? Com as palavras de Deus para ele. E quando o povo saiu do deserto, o povo saiu com muitas marcas, né? O povo tinha muitas marcas de escravidão. Então, igual o Jonathan estava falando no dia da palavra, né? Que ele falou assim... Imagina o povo saindo de um lugar... Por exemplo, que a gente fala que o Egito é como se fosse o mundo para a gente, né? Igual eu e o Ricardo, a gente veio do mundo. E a gente, às vezes, a gente ainda se pega com alguns costumes que não é do povo de Deus, né? Então, a gente sempre tem que ficar atento para a gente não voltar, né? Porque o diabo, ele só quer uma brecha, né? Para ele conseguir fazer aquilo que ele quer. Mas se a gente estiver sensível, o Senhor fala no nosso coração e a gente repreende e manda o diabo embora. Deixa eu ver o que mais aqui, peraí. Tá. Aí o povo atravessa o Rio Jordão. Aí 3 coisas que eu aprendi também com essa passagem foi que Deus, o povo não sabia que o mar ia abrir, né? Quer dizer, eles tinham esperança de novo, mas eles, por mais que a gente está inseguro com alguma coisa, a gente sempre tem em mente que o Senhor está no controle de tudo, né? Deus tem tudo na mão, né? Aí eu anotei aqui, Deus não tem limitações. Quem tem limitação é a gente, né? A gente que fica doente, a gente que
fica com medo do dinheiro não dar. Mas Deus não tem limitação, Ele é dono de tudo, né? E aí outra coisa que é muito importante, que eu aprendi muito nisso, é que a obra do Senhor, ela não pode parar. Então a gente não pode ficar parado também. A gente tem que continuar trabalhando. Inclusive eu, né? Isso serve para mim, primeiramente. Então eu tenho que sempre estar trabalhando mesmo para Deus, né? Aonde quer que a gente esteja, né? E principalmente dentro da igreja, né? Aí eu anotei aqui também, quem não crê na promessa morre no deserto. E não é isso, né? Não é o plano que Deus tem e também não é isso que a gente quer, né? A gente quer ver a vitória do Senhor na nossa vida. E Deus tem vitória aqui pra gente, né? Aí eu anotei também uma coisa sobre... que eu achei muito legal, assim, essa frase, né? Que o capital da igreja é a fé, né? Então a gente tem que ter fé e o Senhor, Ele faz o resto, né? Deus dá recurso, Deus manda pessoas, Deus vai fazer. A gente tem que dar o primeiro passo, igual eles, né? Eles deram o primeiro passo e aí atravessaram o Rio Jordão, né? Porque também eles tinham uma palavra, né? E a palavra é o mais importante. Pode passar mais um, por favor? Aí o que eu já falei, pode passar mais um. Tá. Eu vou falar um pouco de Raabe, que eu esqueci de colocar nos slides. Quando o povo do Senhor foi para a terra, né, prometida, Deus, eu creio, né, que foi plano de Deus. Ele levantou uma mulher chamada Raabe, que ela vivia lá na terra dos pagãos, né? E ela só ouvia falar do Senhor, né? Ela não sabia quem Deus era, mas ela tinha ouvido falar. Ou seja, o povo de Deus fala de Deus, né? E alguém lá fora escuta sobre Ele. E o que eu entendi é que Deus levanta alguém que ninguém tem esperança e faz boca dele no lugar onde ela está. E é importante a gente compartilhar o Senhor com todo mundo, né? E fazer as pessoas de fora saber que Ele é Deus, né? Porque às vezes a gente está aqui, aí acontecem as coisas na nossa vida e eles ficam olhando lá de fora e falando: nossa, o Deus dele é verdadeiro mesmo. Olha o que Deus fez, né? Igual o que Deus fez na vida do Ricardo, o que Deus fez na minha vida, na vida da minha família, na vida da Isa, na vida da gente, né? Que a gente tem vários testemunhos para contar. E Deus levantou alguém de lá, onde ninguém dava nada. E eu creio que foi plano do Senhor. E Deus poupou, né, a família dela, e não acabou com a vida deles, né? E poupou a vida deles. E aí uma coisa também que eu vou falar sobre... Deixa eu ver se eu lembro, eu já esqueci. Eu vou falar sobre o que Gilgal nos ensina, né? Gilgal foi uma... Na verdade, assim, o povo que saiu do deserto, eles ficaram 40 anos lá e tinha muitos homens que já tinham morrido, né? E aí os homens que estavam na guerra, batalhando, né? Eles não estavam circuncisados, né? Todo judeu precisa ser circuncisado, né? E os homens não estavam circuncisados. E aí, Gilgal foi a terra onde Josué ouviu do Senhor que ele precisava circuncisar os homens. E como um sinal de obediência ao Senhor, né? De voltar à tradição que eles já tinham e obedecer ao Senhor. E aqui tem uma coisa muito importante também que eu anotei. O povo carregava a promessa, mas o povo não tinha um compromisso. Por isso que foi importante esse marco em Gilgal, que foi esse lugar onde aconteceu a circuncisão e foi marcado como Gilgal. É assim que fala, né, pai? Gilgal. Que significa remover, né? Que significa um marco ali para o povo de Israel, onde Deus mostrou para Israel que eles deveriam ser obedientes a Ele. Porque se o povo não fosse obediente, Deus não ia estar com eles. Então, não ia ganhar nenhuma batalha, né? E iam morrer.
Deixa eu continuar. Pode passar mais um pouco. Aí o povo de Deus carregava a promessa, mas não tinha compromisso. O povo caminhou 40 anos e morreu de frente para a terra prometida. E aí devemos estar atentos e sensíveis à voz de Deus. E depois que o povo foi obediente, que aconteceu esse marco, né, para os israelitas, Deus ele começou a dar vitória de novo para o povo de Israel. E aí eu vou contar sobre a queda do muro, né, da muralha, né, de Jericó. Aí o que aconteceu? Aí o povo começou a entrar num propósito de entrar em Jericó, que era uma terra onde tinha muros, né, em volta, estava tudo fechado, ninguém conseguia entrar, e o Senhor falou que ia dar aquela terra para eles, né, a conquista da terra. E aí o que aconteceu? Deus deu algumas ordens para Josué e falou para Josué para circular em volta da terra durante 6 dias. Aí o povo, né, os homens na batalha, eles circularam durante 6 dias uma volta. E aí no 7º dia Deus falou para eles circularem 7 vezes e no final Josué falou para o povo gritar. E aí, com o grito, as mulheres caíram. Ou seja, não precisou luta, não precisou. E aí as muralhas caíram. E aí Deus mostrou para o povo que a força não está no seu braço. A força está na palavra do Senhor. Né? E aí eu achei lindo, maravilhoso. Eu nunca tinha lido um livro, eu achei sensacional. Como diz o Vitor, uau, né? Porque imagina, com o grito você conseguir fazer cair os muros. É muito profundo isso. E isso a gente usa para a nossa vida, né? Quantos muros que a gente pode fazer cair com a nossa oração, né? Com a palavra do Senhor. E aí o povo ficou muito feliz, alegre. Só que Deus deu algumas ordens, né? Que o povo deveria entrar lá, só que o povo não deveria pegar nada de lá, né? Tinham algumas coisas que poderiam, que agora eu esqueci, acho que era ouro, prata, mas deveriam ser colocados no templo, né? Só que teve uma pessoa que guardou dentro da casa dele. E aí Deus mostrou, e aí o que aconteceu? Aí Josué foi lutar com outro povo, que era o povo de Ai, né? E aí, quando Josué foi lutar, Josué falou assim, não precisa de muitos homens lá não, porque são poucas pessoas, são poucos soldados lá, a terra é pequena, a gente vai conseguir, rapidinho a gente, assim, eu imaginei, né? Ele não falou isso, mas eu imagino que ele falou assim, a gente vai conseguir destruir eles rapidinho. E o que aconteceu? O povo de Israel saiu humilhado. Não conseguiu vencer a guerra. E aí Josué começou a chorar e a se prostrar ao Senhor e falar, Senhor, como, né? A gente conseguiu vencer Jericó e Ai, que é uma cidade tão pequena, a gente não consegue. Aí Deus falou, é porque tem pecado no meio de vocês. E aí, trazendo para a nossa vida na igreja, né, a importância da gente ter compromisso com a nossa igreja, né, com o nosso corpo. Né? A gente tem que ficar sempre atento porque, por exemplo, se, igual eu já ouvi, acho até que o pai já falou, se isso funciona para o nosso corpo também. Se alguma coisa no nosso corpo não está bem, vai afetar o corpo inteiro, né? Então, a importância da gente estar sensível à voz do Senhor e ter compromisso. Por exemplo, não, eu não posso fazer tal coisa para não escandalizar mesmo, né? Não posso usar tal roupa, porque senão eu vou escandalizar o povo de Deus, né? E Deus já tratou isso comigo também algumas vezes, né?
não posso falar tal coisa. Então, se policiar para a gente não escandalizar a obra do Senhor, né? E eu acho que Deus tratou sobre isso com Acã, né? Tanto que aconteceu com Acã. Acã foi morto, apedrejado, e a família dele também foi morta, né? E também tem outra coisa que eu aprendi nesse livro, né? Que eu sempre pensava, né? Como que pode, né? Deus é um Deus de amor. E como é que pode que algumas vezes você vê Deus acabando com tudo? Que Deus falava, acaba com tudo. Chega lá na terra, vocês vão acabar com os animais, com os móveis, com as pessoas, com as crianças, com as mulheres, com todo mundo. Todo mundo tem que acabar, não vai existir mais ninguém. Aí eu falava, como que pode, né? Não é possível. E aí eu ouvi uma pregação eu nem lembro mais quem foi. Não sei se foi o pai também. Mas assim, por exemplo, às vezes você, trazendo para a área que eu conheço, que é a área da saúde, né? Às vezes a pessoa ela tem um câncer, né? Todo mundo fala, né, na área da saúde, que os médicos japoneses eles são muito bons, né? E eu não sabia por quê. Aí depois eu fui entender porque tem uma amiga minha que mora lá. Ela falou assim, aí a gente estava conversando, eu falei, ô Dani, por que, né, que fala? Porque a Dani, ela teve um câncer de mama. E aí ela estava me falando, Vivi, aqui eles são assim, por exemplo, eu tive o câncer de mama, eles não ficam esperando. Tipo assim, eles já tiram tudo. Eles tiram, por exemplo, dela tiraram a mama e tiraram toda a parte uma parte da axila, que são as glândulas, né? Porque ali pode proliferar, né, o câncer também. Aí ela falou assim, aqui eles tiram tudo. Por isso que eles são considerados os melhores. Porque eles são radicais naquilo que eles fazem referente à oncologia, né? Então, se for para tirar, tira tudo. Porque se você deixar uma pontinha ali e tiver câncer, vai comprometer o corpo inteiro. E aí eu entendi por que Deus chegava na cidade e falava, tem que acabar com tudo. Porque tudo estava contaminado. Tudo estava contaminado com outros deuses. Tudo estava contaminado com coisas que Deus não compactuava, né? Então, aí eu entendi. Eu falei, nossa, Senhor, né? E é muito engraçado. Tudo aquele que o Carlito falou é muito real, né? A gente começa a ler e Deus vai dando luz. Vai dando luz e a gente vai começando a entender. Aí eu falei, nossa, agora eu entendi por quê. Tinha que acabar com tudo. É igual um câncer, né? E aí tem uma palavra também que eu achei muito importante, que é assim, a redenção da alma ela é caríssima e ninguém pode pagar. O único que pagou foi Jesus Cristo, né? E deixa eu ver o que mais. Eu anotei tanta coisa, pessoal. Já falei de Acã, né? Tem mais? Ah, tá. Aí aqui fala sobre o que o livro informa para a gente como um todo, né? Se Deus mandou, faça, né? Não fique esperando, porque a gente vai passar, né? A gente vai passar, a gente vai ficar velho, a gente vai ficar mais fraquinho, não vai conseguir fazer as coisas. Então, faz agora, enquanto você tem disposição. E uma coisa muito importante que Deus me ensinou muito nesses últimos anos, que foi, nunca tome decisões sem consultar o Senhor. Que foi o que aconteceu com Josué, né? Josué, ele mandou o exército lá para derrotar a cidade de Ai. Só que ele não pediu opinião do Senhor, né? Ele só mandou ir lá e falou, não, isso daí a gente vai derrotar rapidinho. E não é assim, né? É sempre como o Senhor quer. Não é como parece que tem que ser. Deixa eu ver o que mais. E aí eu vou contar um testemunho para deixar como reflexão. Quanto tempo
Eu vou contar um testemunho que eu achei muito legal. Eu já até compartilhei no grupo, né? Na verdade, eu tinha 2 testemunhos. Aí eu contei pro Carlos, ele falou, não, conta esse que é melhor. Aí eu vou contar esse. Aí é assim, é um crente que vive lá no Rio de Janeiro, né? E ele tinha filhos pequenos, tudo, e ele sempre orava com os filhos, né, e com a mulher. Só que nesse dia ele estava viajando. Aí quando ele estava viajando, aí a esposa ficava, né, com os filhos, e ela orava sozinha com os filhos, né? Aí nesse dia ela orou, né, com um dos filhos, que o nome dele era Jean. Aí ela falou assim, vamos orar, né, tal. Aí ele falou, mãe, eu queria um animalzinho. Aí ela falou, não, tem que esperar seu pai chegar, né? Porque eu não sei se ele vai gostar da história e tal. Aí ele falou assim, na verdade eu queria um pato. Tipo, coisa de criança, né? Aí ele pegou e falou assim, ela, um pato? Aí ele, um pato. Aí ela falou assim, vamos orar ao Senhor. Mas ela não estava acreditando, né? Mas ele estava. Aí ele pegou e orou ao Senhor. Falou assim, Senhor, me dá um pato. Faz meu pai aceitar um pato. Aí tudo bem, aí passou. Aí no outro dia de manhã o pai dele chegou, né? Que ele estava vindo do trabalho, ele trabalhava à noite. Aí ele chegou por volta de umas 5:30 da manhã. E aí ele chegou, aí ele foi preparar o café, né? Porque as crianças iam para a escola, a esposa ia trabalhar. Aí ele estava aprontando o café e ouviu um barulho lá no quintal. Aí um barulho, aí ele olhou assim, ele falou, o que é isso, né? Aí ele abriu a janela, não viu nada. Aí daqui a pouco, mais barulho. Aí na hora que ele olhou, um pato pulando no quintal dele. Aí ele falou, oxe, o que é isso? Aí a esposa dele acordou. Aí falou assim, amor, o que é isso, né? Olha, vem aqui ver o negócio. Aí na hora que ela olhou, ela quase caiu para trás. Aí ele falou, o que foi? Ela falou assim, vou chamar o Jean. Aí ela chamou. Aí na hora que o Jean veio, olhou. Aí ele falou, ai pai, obrigado, você já trouxe o pato para mim? Aí ele falou assim, Jean, não foi eu que trouxe. Aí ele olhou assim para a cara da mãe dele e falou, nossa mãe, Deus ouviu a minha oração. Aí ela começou a chorar e nisso ele também começou a chorar. E ele falou que enquanto ele chorava, olhando para o filho dele, Deus ministrou com ele, né? Aí ele falou que ele olhava para o filho dele e falava, Deus. Aí ela explicou a história, a esposa explicou a história para o marido. E aí naquela hora Deus ministrava com ele e falava assim, eu sei os patos que você tem na sua vida, né? E a única coisa que você tem que fazer é ter o coração do seu filho. Para eu conseguir, para você conseguir resolver os patos da sua vida. Porque eu sei todos e eu posso resolver todos. Mas você tem que ter o coração do seu filho. Um coração sincero, puro, né? E acreditar que o Senhor pode fazer, né? Porque a criança, eu vejo muito isso hoje, né? Que eu estou mais velha. Antigamente eu trabalhava muito, eu não ficava esperando para ver as coisas. Mas hoje Deus ministra muito comigo através das minhas crianças, né? E aí eu vejo muito assim Deus nelas, né? Como que o Senhor é maravilhoso e como que Deus quer que a gente haja. Porque às vezes eu brigo com a Ana, né? Que a Ana é uma bênção. E eu brigo com ela, aí de repente ela olha para mim, me abraça e me ama. Aí eu olho assim, eu falo, nossa Deus, né? Como que pode? E também o testemunho da Ana, né, para minha vida, que eu também aprendi muito com o testemunho da adoção, né? Porque a gente é filho adotado de Deus, né? E a Ana é minha filha adotada, minha filha do coração, e eu sou um filho assim para Deus, né? E aí às vezes eu e o Ricardo a gente fica olhando e falando, como que a gente pode amar alguém tanto que não nasceu da gente? Aí eu falei, é assim que Deus nos ama, né? Tudo bem que Ele nos criou, né? Mas é um amor de adoção, assim, um amor que supera, né? Tudo bem que eu amo todos iguais, né? Meus bebês. Mas é muito legal, porque Deus me ensinou, né? Com essa história. E eu quero agradecer a Deus, agradecer aos irmãos, pedir desculpas se eu falei muito rápido, falei algumas coisas que eu não consegui entender, mas eu creio que o Senhor vai ministrar dentro do coração de vocês, em cima daquilo que vocês precisam. E uma coisa importante,
ler a palavra. Eu acho que é o mais importante, que eu aprendi muito com o pai, né? Eu, na verdade, nunca tinha lido um livro, assim, já tinha lido os livros do Evangelho, mas os livros do Antigo Testamento não ficava muito assim, não me prendia muita atenção. Então eu li alguns versículos, nunca cheguei a ler um livro inteiro. E aí esse foi o livro que eu li inteiro. Aí eu falei, isso é um trabalhar de Deus, né? Porque Deus, igual o pai fala, o importante é a Bíblia inteira. A Bíblia inteira aponta para Jesus. E às vezes tem alguns mistérios, numas linhas que você nem imagina, né? E que Deus quer tratar com a gente. E é isso. Deus abençoe vocês. Obrigada, Jesus.